Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos fazer uma bicicletinha. Olha, aqui está o risco. Aqui eu vou pôr alguma coisinha ainda. Uma toalhinha para pintura, colado numa tábua com cola permanente. Nós vamos começar com cinza chumbo. Aqui nós temos muitos riscos, então eu vou começar fazendo os pneus. Pincelzinho número 2, aparado, bem pequenininho. Então, aqui eu tenho o pneu. Eu vou preencher esse pneu com cinza chumbo. Aqui, você viu que tem vários riscos. Aqui, o pneu passa na frente desse risco que segura o lado de lá da bicicleta, o lado de trás. Aqui a gente pula. Aqui embaixo nem precisa preencher muito forte, porque aqui vai ter uma graminha. Ó, essa parte do pneu. Os raios da bicicleta eu vou fazer com o pincel 0. Ó, pincelzinho 0. Pegue um pouquinho de tinta, coloque ali e vem arrastando essa tinta. Você viu que a minha mão fica apoiada. Então, fica mais fácil a gente trabalhar com a mão apoiada do que assim, suspenso. Apoia bem a mão, veja o trajeto, olha, que você vem daqui até aqui, eu não preciso tirar a mão do lugar. Então, eu carrego o pincel de tinta só na pontinha, coloco ali e venho trazendo essa tinta. Olha como ela chega até o final. Não precisa ficar aquela coisa muito certinha, tá? Não tem problema. E se você quiser, pode até girar o trabalho. Só tome cuidado para não colocar a mão em cima de onde já tá pintado. Olha, já fiz aqui. Dessa mesma forma, eu vou fazer do lado de cá, a outra roda. Olha, já fiz aqui a outra rodinha. Agora eu vou fazer aqui. A gente tem 2 pedaços e 2 fiozinhos. Esse pedaço aqui é a partezinha do guidão, onde a gente segura. Eu vou colocar cinza também com pincel 0. Que são fitinhas, a gente coloca depois. Outra coisa que a gente vai fazer com esse cinza é isso aqui, ó, o lugar onde a gente vai pedalar. Cinza. Aqui também tem o outro. Não vou colocar nenhuma luz porque ele é muito pequenininho. Agora nós vamos preencher estas outras áreas. E eu vou usar o lilás, que é um roxinho, o lilás e o branco. É um roxinho clarinho. Se você não tem lilás, misture violeta com branco. Você vai fazer o lilás, tá? Ó, essas partezinhas aqui, todas são preenchidas com lilás. Eu vou preencher essas aqui, ó, essa parte, esses compridinhos aqui, aqui temos 2, aqui e aqui. Eu vou preencher essa área, depois eu volto pra você, só pra pôr um pouquinho de luz pra separar. Pronto, já preenchi. Então, agora, aqui a gente tem alguns que passam na frente, outros passam atrás, e é isso que nós vamos fazer. Primeiro, eu vou pegar um pouquinho do branco e eu vou colocar esse branco nessa área aqui, ó, que protege o pneu. Para começar, olha, aqui, ó, na área de fora, aqui, ó, na área de cima. Você viu que aqui nós temos 2 linhas. Na primeira linha, esse branquinho passa na frente. Na segunda, não. Vai ter um pouquinho mais aqui depois.
Aqui onde a gente vai sentar, o carona, então eu vou pôr aqui nesse cantinho, ó. Um pouquinho de branco para iluminar. Depois, esse aqui, ele tá passando por cima. Então, eu vou colocar branco nele, ó. Não precisa chegar até embaixo, mas atravesse aqui. Esse, eu vou pôr só um pouquinho aqui, vou limpar o pincel. Peguei mais um pouquinho que eu vou pôr aqui na rodinha, nessa rodinha. Ó, só limpando o pincel. Nessas linhas mais finas, nem precisa pôr o branco. Mas, nesta aqui, ó, temos duas. Essa daqui vai passar na frente, então ela precisa ficar mais clarinha. Ó, tá vendo? Parece até que confunde com o fundo branco, mas depois quando a gente soltar uma aguadinha aqui de azul, de amarelo, vai cobrir ali o fundo, ele vai aparecer. Essa roda de cá, essa proteção também, eu vou colocar um pouquinho de branco, só que eu vou pôr aqui e vou pôr um pouquinho aqui, ó. E agora, este daqui, eu vou passar o branco para ele ficar por cima. Um pouquinho aqui na rodinha, só uma apertadinha de pincel. Aqui também, este aqui, ó, eu vou passar por cima. Aqui uma apertadinha de pincel. Vou passar com pincel zero aqui, porque não tá aparecendo muito, que a gente tem que dividir esses dois. Agora deu pra ver bem. Esse aqui também, ó, vai cruzar aqui, então precisa ter um pouquinho do branco. Aqui também. Acho que até com pincel zero é mais fácil colocar. Só não pode colocar muita tinta. Essa parte aqui, ó, que é onde a gente senta, eu vou colocar o amarelo ocre. E vou fazer uma sombra com sépia aqui nessa área de baixo e nesse gordinho aqui, ó. Nesse gordinho, não, nesse magrinho. Aqui, ó, vamos contornando, mas aqui embaixo tem que ficar mais escuro, ó. Vai subindo, vai puxando o pincel. Agora, eu vou encher de ocre aqui o cestinho. Com o sépia também, ó, vou fazer um pouquinho de sombra aqui em cima. Onde as flores fazem... As flores estão lançando sombra aqui, ó. E eu vou usar o pincel zero para fazer uns detalhezinhos aqui de cesta. Eu vou fazer assim, ó, 2 riscos. Vou separar. Agora, bem em cima desse risco, eu vou fazendo movimentos assim, ó, curvinhas. Aqui também. Eu vou pegar o branco e vou fazer a mesma coisa aqui no meio. E aqui das laterais. Ó, nem coloquei muita tinta. Depois, com um pouquinho do branco, só um risquinho bem de leve em cima do sépia, onde você tinha puxado aqueles risquinhos. Se precisar, você pode até voltar com um pouquinho do sépia, aqui, ó, entrando, se ficar muito branco, tá? Não tem problema. Isso daqui é uma pintura de vai e vem. Aqui vou dar uma leve contornada, é uma coisa muito pequena, um detalhe muito pequeno, mas que vale a pena dar uma caprichadinha. Cestinho.
Vamos concluir aqui essa parte que segura o pedal com cinza. Essa parte aqui, ó, que é aquele ferrinho que dá estabilidade quando a bicicleta tá parada. Nessa área do pedal, eu vou fazer um xadrezinho com o branco. Olha, passo uma linha no meio, 1, 2, 3, assim. Agora eu vou usar o verde grama, com o pincel número 2 de novo. E eu vou fazer assim algumas manchinhas aqui, uma base para nós colocarmos as flores. Mas não precisa preencher, tá? Não precisa encher tudo. Deixa uns buraquinhos onde você vai colocar as manchinhas coloridas. Esse risco que eu coloquei aqui é só para você ter uma noção do espaço, até onde você deve ir para que fique proporcional. Nós vamos usar aqui para fazer as florzinhas uma sequência de, ó, primeiro eu vou colocar umas manchinhas, são manchinhas mesmo, de azul Caribe. Agora eu vou usar o rosa rose. Vou colocar aqui, aqui, aqui. Agora eu vou usar o amarelo canário. E agora eu vou usar o pêssego. Vou trocar de pincel e vou usar um pouquinho do branco para fazer uns pontinhos em cima de cada uma dessas manchinhas. Ó, aqui eu preenchi demais. Quando a gente preenche demais, a gente pode voltar com um pouquinho da cor por cima, já disfarçou. Um pouquinho do verdinho. Vou fazer algumas manchinhas. Isso vai simular folhinhas. São pontinhos mesmo. E vou colocar de violeta também aqui, ó. 2 fiozinhos pendurados. Sim. Essa parte nós acabamos. Esse lado aqui eu deixei assim, para quem tiver um molde vazado e souber trabalhar com molde vazado aqui, eu acho que vai ficar bem legal. Fazer um escuro aqui e daí vai puxando assim por trás, que por baixo. Eu vou colocar aqui umas florzinhas, para quem não tem o molde vazado, no risco vai essa opção. Eu vou colocar aqui assim umas rosinhas, ó, é um arranjinho, só para fazer um contorno, meio que uma moldura. Eu acho que vai ficar legal. Eu vou trabalhar essas folhinhas usando aqui, ó, vou colocar no pratinho. Uma pincelada de verde grama, uma pincelada de amarelo. Então, vou fazer meio que uma misturinha dos dois. Deixando o meinho mais claro. É quase que uma manchinha essa folha. Se você quiser, pode trabalhar a folhinha daquele jeito que você já sabe. Com luz e com sombra. Eu vou fazer assim, eu vou pôr um pouquinho de branco na ponta. Você pode colocar o marfim. Às vezes eu uso branco, às vezes eu uso marfim para fazer folha. Eu gosto de usar o marfim, porque ele tem amarelo na composição. E esse amarelo vai ficar uma cor bonita quando se encontra com o verde. Se você coloca o verde puro em cima o branco, o verde fica desbotado. Então, quando você tem o amarelo junto, aí você pode usar o branco.
nas pontinhas, você põe um pouquinho do branco. Agora eu vou pegar o sépia, uma pinceladinha. Vou até mesclar ele aqui com um pouquinho do verde grama para não ficar tão escuro. Eu vou fazer aqui, ó, uma manchinha no pezinho das folhas. Fazendo meio que um contorninho para rosa e uma manchinha com esse verde e esse sépia. Colocar naquele cantinho aqui, ó, entre as duas rosas. Um pouquinho ali. Se você quiser, pode trabalhar isso aqui tudo com diluente. Eu tô trabalhando assim, ó, normal, no tecido seco. Agora eu vou pegar uma pincelada do pêssego. Uma pinceladinha de água. Uma pinceladinha do branco. Olha a misturinha que eu tenho. Com isso, eu vou fazer aqui, ó, uma mancha, uma manchinha pequenininha. Vou fazer uma manchinha aqui. E vou fazer uma manchinha aqui, ó, 3. Sempre procure que aqui fique mais forte e mais pra borda, daí você pega assim um pouquinho mais do branco junto pra ficar mais clarinho, um pouquinho mais aguadinho também. Vou pôr até um pouquinho aqui, ó, bem pouquinho, só pra dar um equilíbrio ali. Vou voltar com aquela misturinha de amarelo com um pouquinho do verde. Também umedeci com um pouquinho de água. Vou colocar aqui. Ó, aqui eu já vou aproveitar e vou fazendo uma sujeirinha. Tô lidando com o pincel assim, ó, redondinho mesmo. Ainda não é graminha. Vou atravessar aqui toda essa área, vou até o final aqui do outro pneu. Quando você estiver fazendo isso aqui, evita deixar uma linha reta, tá? Você tem que deixar assim, ó, meio irregular, tortinho. Vou pôr um pouquinho desse verde aqui. Um pouquinho desse verde aqui. Pode puxar umas pontinhas agora, que você já fez a base, com esse mesmo pincel, com essa mesma tinta. Mas não suba além da linha do pedal aqui, ó. Pronto aqui. Agora, eu vou pôr uma pinceladinha do lilás, uma pinceladinha de água. E vou colocar um pouquinho aqui, ó, desse lilás. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui e aqui. Você viu que eu não tô batendo bem em cima? É só porque aqui precisa dessa cor lilás para conversar aqui com a cor da bicicleta. Agora, nós vamos fazer as rosinhas. Eu vou usar o rosa rose e o pêssego. Vou começar com o rosa rose. Desse lado e o pêssego do outro lado. Vai ficar assim, com 2 tons. Aqui também, ó, vou usar o rosa rose desse lado. E o pêssego desse outro. No teu desenho, no teu risco, a rosa tá bem definida, tá? Então, não tenha medo, não tem problema. Você pode passar a tinta, que o risquinho vai aparecer, para você não ficar perdido.
Lavo meu pincel. Vou escurecer um pouquinho esse rosa rose com o sépia e vou colocar aqui, ó, fazendo um miolinho. Agora com o branco, eu vou mexer um pouquinho aqui, para essa rosinha ficar bem de pé. Olha o que eu vou fazer. Primeiro aqui, essa é a parte de cima, então eu vou fazer aqueles... Vou mostrar aqui. Ó, a rosinha tá aqui, aqui tá o escurinho. Então eu vou fazer aquelas pinceladinhas assim, ó, pra cá e pra cá. Vou puxando as pinceladinhas. Aqui em cima, o do meio, eu faço assim pros dois lados. Depois aqui pra cá. E esse daqui, olha como eu coloco o pincel. A tinta vai ficar nesse movimento. Vou colocar mais uma pétala aqui, mais uma aqui. Você viu que agora, com mais duas pinceladas aqui, ó, eu fecho a boca da rosa. Aí aqui eu tenho mais uma pétala, olha o sentido. Aqui mais uma. Depois aqui posso pôr mais uma e aqui mais uma. Eu defini. Agora eu só vou puxar uns rabinhos. Aqui, ó. Dou uma esfregadinha de pincel. Olha a rosinha. Tá pronta. Estas daqui... eu vou girar a tábua para eu ficar com elas assim, ó, pra frente, que é mais fácil fazer esse movimento. Vou terminar as duas, daí eu mostro pra você. Fiz as rosinhas, eu vou fazer mais um verdinho, amarelo, canário, verde grama, e onde tem essas manchinhas de pêssego, eu vou fazer umas manchinhas como se fossem folhinhas, com essa cor. Ó, 1, 2, 3. É uma cor um pouquinho mais clarinha, que eu misturei um pouquinho mais do amarelo. Uma apertadinha de pincel, tá? Já dá uma folhinha, olha só. Aqui também. Eu tô colocando 3, mas se no teu trabalho precisa mais, pode colocar. Pronto, aqui eu acho que tá bom assim. Pra finalizar isso daqui, eu vou usar o sépia. E vou fazer um pequeno detalhe nas folhinhas. Sépia, zerinho, ó, um risquinho no meio. Gosto de fazer essa pontinha. Aqui a gente tem um raminho. Tô fazendo com sépia, mas você pode até fazer com verde grama. Esses risquinhos, eles têm que ficar muito fininhos, tá? Só a pontinha do pincel, tem que treinar. Quando a gente treina bastante, a gente vai melhorando. Então, se você ainda não tá conseguindo, treine. Você vai conseguir trabalhar com o pincel 0 sim, todos nós podemos. Mais um pontinho só para escurecer um pouquinho aqui no miolinho. Agora eu vou esperar secar para fazer um fundo aqui. Olha, essa parte aqui tá bem seca já, então eu vou passar com o pincel, eu vou molhar. Se você quiser, como é um espaço pequeno, você pode pôr diluente ou clareador. Eu vou molhar com água mesmo.
A única diferença é que quando você está usando água, você não pode chegar com a água até ali. Você tem que deixar pelo menos 1 centímetro sem água. Então, você vai pôr o pincel aqui pra cá. Ali, não. Aqui embaixo, eu vou chegar com a água só até aqui. Aqui, não. Vou molhar aqui atrás um pouquinho também. Eu quero fazer um fundo aqui amarelo bem clarinho. Então, eu vou colocar o amarelo canário, que nós já usamos. Uma pincelada de branco. E eu vou dar uma diluída. Olha, vai ficar um amarelo assim, bem clarinho. Com esse amarelo aguadinho em cima da água aqui, vai ficar mais suave ainda. Então, eu vou colocando esse fundo. Pega de pouquinho. Se passar em cima, você pode tirar o dedo. Nessas áreas aqui, ó, coloca assim com um pouquinho de cuidado, não passa em cima inteiro, não. Pego bem pouca tinta. Ó, pego aqui, tiro o excesso aqui. Aí, começo dos cantinhos. E venho limpando o pincel. Não é preciso chegar até ali. Você pode ir terminando assim, ó, em volta do trabalho, tá? Não precisa fechar. Olha, por aqui não precisa mais. Eu nem fiz isso, eu só coloquei aqui e aqui. Agora, só com um pouquinho do lado de trás aqui, ó, umas pinceladinhas. Que vai fazer todo o contorno aqui. Pronto, com isso, nós finalizamos o trabalho. Espero que seja útil para vocês. E uma sugestão, vocês podem usar esse trabalho só a bicicletinha com um nome, alguma coisa na frente, com um molde vazado para cá, ou vocês podem usar esse trabalho aqui também numa toalha com o nome aqui, acredito que seja uma outra sugestão. Espero que tenham gostado. Esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Lá você encontra todos os meus riscos gratuitamente.